Olá, seja muito bem-vindo. Este é um podcast para fins acadêmicos da Universidade UDF, da matéria Psicologia e Trabalho, da professora doutora Vitória. E hoje nós iremos falar um pouco sobre o prazer no trabalho, essa psicodinâmica bastante importante. Será que é possível ter prazer ou não? Será que a gente só pode ter sofrimento no trabalho? E para falar um pouco conosco desse importantíssimo tema, está aqui conosco a estudante de psicologia Ellen. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse assunto tão polêmico. Ah, legal. A gente tem essa psicodinâmica dentro do trabalho e a gente vê que é essa polaridade entre o prazer e o sofrimento. E assim, Ellen, você acha que é possível nós termos prazer no trabalho? Van, quando você fala sobre a polaridade, prazer e sofrimento, é uma teoria vinda de Deju, né? Então, ele mesmo fala sobre a questão da organização do trabalho e da psicodinâmica, como funciona a instituição. A partir dessa organização é que se configura a questão do prazer ou do sofrimento no trabalho. Então, é possível ter prazer a partir do momento que o funcionário, que aquela pessoa se sente engajada, que ela se sente pertencente, que ela se satisfaz, se ela consegue entrar e mostrar a sua produtividade, se sentir reconhecido. Isso tudo faz com que gere o prazer, a satisfação. E assim, se fosse para elencar os fatores principais do prazer no trabalho, qual que você conseguiria falar para nós? Bom, o prazer no trabalho, como eu disse, está diretamente caracterizado pela organização. Então, é necessário que haja uma divisão de tarefas. É claro que quando a gente começa um trabalho, aquilo que está escrito no papel nem sempre configura as tarefas que a gente desenvolve no dia a dia. Acaba sendo sempre um pouco a mais. Mas a divisão de tarefa, a questão da responsabilidade, o organograma, as funções dentro de uma empresa. Outra coisa importantíssima são as condições do trabalho. Como é que aquele ambiente físico se apresenta? Ele tem uma boa temperatura, a questão do barulho, iluminação, o ambiente biológico, questão de vírus, bactéria, que a gente acabou de passar por uma pandemia agora aí, então é importante também. E as condições de higiene, se você tem um banheiro, uma questão de uma organização, um lugar para você tomar aquele cafezinho, né, que a gente gosta. Enfim, e as relações, elas ultrapassam a questão do chefe, da hierarquia, e tem as relações entre pares também, porque muitas pessoas acabam dizendo que as relações de alguns momentos do trabalho, em alguns lugares, são levadas para a vida inteira. Então, as relações são extremamente importantes, porque você se sente pertencente ao ambiente. É interessante quando nós damos sentido, né, no trabalho, nós conseguimos pertencer àquele espaço. Eu estava até assistindo um podcast um dia desse e vi um relato de um rapaz falando que conversou com um coveiro, né, e perguntou se ele teria sentido naquele trabalho. Ele falou, olha, depois que o padre libera o corpo, eu sou o maior protagonista. Que aí é o momento onde eu entro e falo, calma, eu vou enterrar o seu ente querido. Então ele viu o sentido no trabalho. Ele viu que é importante enterrar o amor de alguém, a família, né, o ente querido de alguém. E assim, Ellen, você pode nos dar um exemplo de uma empresa brasileira que teve essa perspectiva de prazer no trabalho? Esse é um passo muito importante, né, Van? Porque há muito tempo a sociedade atrelava a questão do sofrimento ao trabalho. Então, acreditava-se que primeiro a obrigação, depois o lazer, depois a diversão. Então, vem lá da nossa história, que começa sobre a questão do colonialismo, a questão do industrialismo, dessas questões. E aí, a gente tem hoje, para nossa surpresa, um ranking que consta 50 grandes empresas brasileiras, onde os funcionários reconhecem, se sentem felizes por trabalhar. Ou seja, ela cumpre as necessidades para que a pessoa se sinta satisfeita, pertencente, faça parte integrante. Então, em São Paulo, foi feita essa pesquisa e, pelo segundo ano consecutivo, a empresa ThruWorks, que
é uma empresa de software que trabalha com essa questão, trabalha muito questão com home office, tem essa questão de flexibilidade de horários, que é uma questão que traz a questão do prazer, né? Essa possibilidade de você ter a flexibilidade de horários é uma questão importante. Dependendo do trabalho e da tarefa, é importante. Então, esse ano de 2018, nós tivemos pela segunda vez essa empresa no ranking como primeira colocada, por apresentar justamente essas questões. E o mais interessante é que ela entrou no ranking de forma espontânea. Não foi um cadastramento de empresas que foram lá e falaram assim, olha, você é meu funcionário, vai lá e vota na nossa empresa. O que acontece é que as pessoas, por conta própria, foram lá, ficaram sabendo e se sentiram à vontade para votar nesta empresa. Então, não é uma coisa forçada, é uma coisa de verdade, realmente. Não tem um prêmio, alguma recompensa para que a pessoa faça aquilo. Então, é muito mais verdadeiro esse resultado. Então, é uma empresa onde as pessoas relatam que se sentem felizes, se sentem realizadas. E aí a gente tem uma mudança, porque ali eles conseguem ver possibilidade de carreira e dentro da cultura da empresa, onde ela se preocupa com a parte física e mental, há um investimento tanto na parte física como mental dos funcionários. E aí vem o que a gente procura, a qualidade de vida, que é o ponto relevante, porque por mais que a gente pense que o ponto-chave, o ponto mais relevante, mais importante para as pessoas ao procurar um emprego, seja a parte financeira, o retorno financeiro, é claro que a gente não pode dizer que não, né? Mas neste ponto, hoje em dia, o mais relevante é a qualidade de vida, é a satisfação, é se sentir pertencente, é a sua saúde, porque a partir do momento que você tem um desafio, que é o que a gente tem, mas aquilo ali se torna patológico, aí causa sofrimento. É interessante que Christo Deju fala muito sobre isso, que o trabalho não é somente produzir, mas também fazer parte, né? A gente ser um agente transformador nessa formação de identidade. Assim, se fosse para você trazer uma recomendação para quem vai nos escutar, para empresas, para estudantes, qual seria a sua recomendação? Investir nessa questão da satisfação do trabalho por parte das empresas é essencial, porque a partir do momento que eu me sinto reconhecido, eu tenho um plano de participação de lucro, eu tenho incentivo, eu me sinto pertencente. Como todos os seres humanos, a gente procura um lugar na sociedade. E no nosso trabalho é uma forma de validar esse nosso lugar. Então, o trabalho dignifica, faz com que a gente se sinta pertencente tanto à instituição como à sociedade. Então, as pessoas precisam buscar se sentir pertencentes, buscar se sentir valorizado. E se aquela empresa, infelizmente, não tem essa cultura, a gente tem que se sentir ainda propícios a se desafiar. Desafiando, a gente consegue passar desses obstáculos. Assim, são vários ensinos, recomendações, mas eu quero encerrar já aqui o nosso podcast e eu quero encerrar com uma frase que eu vi que faz muito sentido, que ela diz assim, não tem que fazer somente o que gosta, mas tem que aprender a gostar do que faz. Então, quando nós temos sentido, quando nós percebemos esse pertencimento, a gente consegue ter o prazer no trabalho e conseguimos evoluir, crescer, ter finalidade, ter objetivo e ter uma qualidade de vida melhor. Então, Hélio, eu agradeço esse momento e é isso, que você possa ficar em paz e um grande abraço. Gente, eu que agradeço a oportunidade e qualquer informação, a gente tem um material extenso que a gente vai estar disponibilizando para que vocês tenham acesso a essas informações. Um abraço, muito obrigada.